Hoje eu quero mostrar para vocês quais são os 5 países mais amigáveis para investidores de criptomoedas em 2022, para você poder usufruir do dinheiro que você ganhou nos últimos tempos e preferencialmente sem pagar sequer um centavo de impostos. Como você já deve saber, eu sou um entusiasta do mercado de criptomoedas. O Bitcoin mudou a minha vida e eu tenho dedicado boa parte dela, inclusive, a ajudar investidores desse mercado a pagar menos impostos. Eu conheço muita gente desse setor, eu tenho um pouco de experiência aqui também, eu gosto de estudar bastante e eu tenho dedicado boa parte da minha profissão a isso. Para quem não me conhece, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento patrimonial e tributário e estratégias de internacionalização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado ao mundo dos negócios, a investimentos, a ganhar mais dinheiro, considere se inscrever aqui no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei e deixa um like aí pra gente. Até porque no vídeo de hoje eu quero lhes contar quais são os 5 países que eu considero mais crypto-friendly, amigáveis para investidores de criptomoedas agora em 2022. Países no qual reúnem qualidades como, por exemplo, ter 0% de impostos para investidores desse setor, ou ainda ter facilidade para você conseguir sacar, fazer o cash out aí das suas criptomoedas para consumir ali, comprar uma casa, comprar um carro, uma mansão, uma Lamborghini, seja o que for. Países que você vai ter uma boa qualidade de vida e que eles vão te receber de braços abertos esse dinheiro que você conquistou com criptomoedas nos últimos tempos. Diferente do que o Brasil faz com a famigerada Instrução Normativa 1888, por exemplo, da Receita Federal. E na primeira posição dessa lista nós vamos ter os Emirados Árabes Unidos, mais precisamente Dubai. Um território que dispensa apresentação, um dos países mais prósperos do mundo, com uma infraestrutura excelente. Já falei sobre lá em diversos outros vídeos aqui do canal. E uma grande vantagem dos Emirados Árabes Unidos, de Dubai, é que lá não existe imposto sobre ganho de capital para você que trabalha com criptomoedas. Então, se você comprou Bitcoin lá atrás, é um early adopter, por exemplo, pode ficar tranquilo para fazer a venda lá, que eles não vão estar interessados em te tributar, ao menos não lá, se você for só residente fiscal de lá. E aí na segunda posição dos países mais amigáveis para criptomoedas nós temos Portugal. Portugal é um país muito interessante porque, apesar de, numa primeira perspectiva, parecer que ele tem impostos muito altos, é um país no qual você consegue fazer um bom planejamento tributário para ter um imposto muito próximo de zero. Quando não, próximo zero mesmo, realmente. Você consegue, por exemplo, fazer a aplicação para o regime do residente não habitual, no qual Portugal só vai estar interessado em tributar você sobre a fonte de renda portuguesa, não sobre a fonte de renda estrangeira. Você consegue entrar na Europa com mais facilidade, sendo um brasileiro, por meio de Portugal, por meio do visto D7, já falei sobre isso em outro vídeo aqui no canal, ou ainda por meio do Golden Visa, que é aquele visto por investimentos, que já te dá direito a, depois de um tempo, ter o passaporte de lá, sem você sequer precisar ter morado lá, também já comentei aqui no canal. Então Portugal é um país bem interessante, além do que tem a facilidade aí com a língua, né? Falam português também, assim como nós brasileiros, e eles não têm imposto sobre ganho de capital para vendas de criptomoedas. Não é por acaso que eu, Guilherme, decidi que eu vou para Portugal esse ano. Talvez, estou indo agora em março, na data que você está vendo esse vídeo eu já esteja até lá. E certamente eu vou documentar essa experiência, eu vou trazer mais informações de como é o ambiente cripto de Portugal na prática. Agora, não podemos negar que é necessário ter vários cuidados quando você está operando criptomoedas em Portugal. O primeiro deles é que, embora a princípio eles não tributem ganho de capital, se você comprou Bitcoin lá atrás e vender agora morando lá, eles não vão cobrar um centavo, se você transformar a renda de criptos em uma atividade rotineira, por exemplo, ficar fazendo day trade, estando presencialmente lá em Portugal, comprando e vendendo direto, ou ainda farming, staking, essas modalidades de DeFi, renda passiva em criptomoedas, ou ainda se você presta serviços e é pago pelos serviços em criptomoedas, ao invés de ser pago em reais, em euros, sobre essa renda em específico, aí o Portugal pode considerar como uma renda local e mesmo que você esteja lá no regime do residente não habitual, mesmo que a princípio eles não tributem ganho de capital em criptomoedas, se isso acontecer, nesse caso, você vai acabar tendo que pagar impostos
sobre esses valores em Portugal, sim. Então tem que ter muita atenção. É um país que tem os seus bônus e tem os seus ônus. E entre os bônus, mais um que eu posso destacar, é que eles têm vários bancos lá que são crypto-friendly. Então, diferentemente do que acontece muitas vezes aqui no Brasil, que se você movimentar entre exchange e conta bancária, às vezes eles bloqueiam todas as senhas da tua conta, isso já aconteceu comigo várias vezes. Lá em Portugal, você pode falar para o banco que vai movimentar criptomoedas que ele está tranquilo com isso daí. E aqui vai um adendo de que não é preciso morar em Portugal para que você consiga abrir uma conta bancária no país. Basta que você tenha um NIF, um número de identificação fiscal, e ter esse número não faz com que você precise pagar impostos no país. E por outro lado, te dar essa vantagem de facilitar na hora de fazer a abertura da conta. E se você tiver interesse em tirar o seu próprio NIF de Portugal e abrir a sua conta bancária, vou deixar aqui na descrição o link de uma empresa parceira que faz todo esse processo para você de forma totalmente online e em alguns poucos dias. Se você fizer pelo link da descrição e utilizando o nosso cupom, você terá um desconto na sua aplicação, que já é barata. E se você preferir maiores esclarecimentos, pode mandar um e-mail pra gente também, que como sempre, está na descrição do vídeo. E é por isso que Portugal está na segunda posição da lista de países mais amigáveis para os investidores de criptomoedas em 2022. E aí na terceira posição, ainda na União Europeia, nós vamos ter Malta. Malta, que é um país pequeno e muito rico e próspero da Europa, é o destino de muitos milionários atualmente, e que dentro de algumas circunstâncias ele também não vai te tributar o ganho de capital em criptomoedas. Basicamente, ele não tributa se for um ganho de capital de um investimento de longo prazo, um buy and hold, você comprou lá atrás, talvez há alguns anos atrás, e está fazendo a venda agora. Mas se for day trade, aí tem aquele mesmo problema de Portugal. Eles vão acabar interessados em tributar. E aí vai depender de qual que é a tua faixa de renda, mas vai ser algo entre 25% a 30%. Malta é um país interessante para quem já tem um passaporte da Europa e pretende ir para um país que talvez seja um pouco mais desenvolvido do que Portugal, no qual você consiga usufruir de uma maior segurança e de uma qualidade de vida mais sofisticada. Porém, para quem não é europeu, aí é muito mais difícil de você entrar do que seria em Portugal, por exemplo. Afinal, você vai ter que aplicar para o Golden Visa de lá, que não é nada barato não, custa $1 milhão. Vai te dar direito a ser um cidadão de lá, ter um passaporte depois de 18 meses. Eu vou fazer um vídeo ainda explicando sobre esse programa deles lá. O ponto é, ele é caro. É 10 vezes mais caro quase do que os programas de segunda nacionalidade do Caribe, por exemplo. Porém, é um passaporte premium, é um país realmente da União Europeia, que te dá acesso a basicamente todo o planeta, inclusive de morar na Europa. Então, tem pessoas que estariam dispostas a pagar até muito mais do que isso para ir residir lá. Agora, como ponto negativo de Malta, além dessa dificuldade para fixar a residência lá, é bastante caro, o outro ponto é que é difícil de fazer o cash out de criptomoedas lá. Não tem tantos bancos ali crypto-friendly, não tem máquinas ATM, tipo máquina de caixa eletrônico, que você consegue sacar em Bitcoin, pouquíssimas. Então o pessoal que se mudou para Malta, muitas vezes, relatos de pessoas que eu tenho contato, ficaram tanto quanto decepcionados com isso. E agora, deixando a Europa um pouco de lado e indo aqui para a América, mais precisamente para o Caribe, nós vamos ter Antigua e Bermuda como um dos países mais amigáveis para criptomoedas agora em 2022. Antigua se popularizou na rota do pessoal early adopter dos Bitcoin, ou seja, o pessoal que comprou Bitcoin lá atrás, depois que o Roger Ver se manifestou a favor desse país. Roger Ver, para quem não sabe, ele é o dono do domínio bitcoin.com, comprou Bitcoin lá atrás, e ele foi responsável por dar um enorme protagonismo para o Bitcoin Cash, na época que teve aquela guerra civil do Bitcoin, que algumas pessoas acreditavam que a rede precisava sofrer algumas alterações. E o Roger Ver teve um grande protagonismo lá. Ele é um sujeito que ficou trilhardário em criptomoedas e foi fixar a residência fiscal dele em Antigua. E por que ele fixou lá? Porque além de o imposto ser 0%, como um bom paraíso fiscal do Caribe deveria ser, ele é um país que é bastante crypto-friendly. Tão crypto-friendly que você consegue até comprar um passaporte de Antigua e Bermuda para se tornar um nacional de lá, pagando em Bitcoin, o equivalente a $130 mil. Essa é uma estratégia muito utilizada por americanos que precisam abrir mão da nacionalidade deles para não precisar mais pagar impostos para o tio Sam. Aí, para não ficar apátrida, eles acabam comprando a nacionalidade de um outro país. Como ponto negativo, a gente não pode deixar de considerar que essa é uma pequena ilha do Caribe com uma pequena população. Tem praia pra caramba, são 360 praias, alguma coisa assim. Mas não, tirando isso, não tem muito o que fazer, não tem
boa infraestrutura, bons restaurantes, não é ali um Emirados Árabes Unidos para você usufruir desse dinheiro. Talvez para morar um tempo, passar um ano sabático, ficar milionário realizando os bitcoins e depois se mudar para um outro país, aí quem sabe seja uma alternativa interessante. Eu particularmente não teria vontade de ir morar para lá não. Agora, na quinta posição já é diferente, é um país que eu não só moraria lá, como inclusive eu fiz um vídeo mais recentemente no qual eu fui até lá visitar uma mineradora de criptomoedas. Estou falando do Paraguai. E sim, o Paraguai também pode ser um país bastante crypto-friendly, por mais que a maior parte das pessoas não comentem sobre isso. O que acontece é que é um país tão periférico da comunidade europeia, da comunidade americana, que muitas pessoas nem lembram dele. Porém, para quem tem criptomoedas, ele é muito interessante. Primeiro porque existe uma enorme facilidade de você fazer o cash out por lá. Eu vi pessoalmente, lá no Paraguai, tudo é transacionado em dinheiro, em espécie. E eles aceitam dólares americanos, guaranis, que são a moeda deles lá, reais e às vezes até pesos argentinos. Isso não só na rua, como também em restaurante, em qualquer lugar. Eles às vezes até mandam a nota fiscal para você em reais só porque eles viram que você está falando em português, para você pagar a conta do restaurante. E a grande vantagem de ter dinheiro em espécie lá é que, da mesma maneira que acontece nos Emirados Árabes Unidos, que você pode transferir as suas criptomoedas para uma exchange e aí ela te entrega em espécie, no Paraguai você tem também uma enorme facilidade para fazer isso. E a taxa é até mais barata, você encontra ali por 2,5% o pessoal fazendo esse câmbio. E o Paraguai é um país que já possui as criptomoedas mais enraizadas na sua economia, querendo ou não. Até por causa da alta mineração de criptomoedas que acontece por lá. Uma vez que o custo de energia elétrica no Paraguai ele é barato, muitas mineradoras se interessaram e se instalaram por lá. E o próprio presidente do Paraguai possui uma operação de mineração. E embora os dados não sejam precisos, como tudo num país mais subdesenvolvido, principalmente um como o Paraguai, que é tudo informal, é bem provável que a mineração de criptomoedas já seja responsável por uma boa parcela da economia do país. E do ponto de vista fiscal, tributação, o Paraguai também é bastante interessante. Por lá eles adotaram o sistema de fonte de renda territorial, ou seja, eles só vão estar interessados em tributar você, quando você for residente fiscal lá, sobre a fonte de renda que você ganhar de dentro do Paraguai. O que você ganha fora, eles não estão interessados em tributar não. Então, se você está vendendo criptos de uma receita de fora do Paraguai, a princípio isso não entra como fonte de renda local e vai ser isento de tributação se você for usufruir por lá. É um país subdesenvolvido, tem vários problemas, é violento, não tem tanto entretenimento assim, não tem tanta segurança, mas é um país que está aqui do lado e pode ser interessante para você fazer um cash out de criptomoedas, até por causa dessa alta facilidade. E sobre essa questão da tributação, embora o Paraguai não tribute fonte de renda estrangeira, existe muita controvérsia se a tua venda de criptomoedas, quando você for um residente fiscal por lá, ela vai ser considerada fonte de renda estrangeira ou fonte de renda local. Então esse é um ponto que pesa um pouco contra o Paraguai, essa dúvida, mas na verdade o Paraguai é um país que, assim como o Brasil, tem vários pontos de dúvidas na legislação. Pelo menos, como a gente já é brasileiro, a gente já está até acostumado com esse tipo de questão. Por outro lado, justamente pelo Paraguai ter esse ponto que pesa contra ele, eu trouxe aqui na lista, na sexta posição, o Uruguai, que também é nosso vizinho, que também é um país barato, talvez um pouco mais agradável de se morar do que o Paraguai, afinal tem a cidade de Punta del Este, que é muito linda, praias realmente excelentes, bons bares, bons restaurantes, já fui mais de 2 vezes, gostei bastante, e que tem um sistema tributário muito atrativo também. Para quem acabou de ir morar lá, você pode optar por 11 anos para não ser tributado sobre a fonte de renda estrangeira, apenas o dinheiro que você fizer de dentro do Uruguai. Assim como acontece no Paraguai também. Só que a diferença é que no Uruguai já existe mais certeza de que a venda de criptomoedas feita no exterior, ela não vai ser considerada como fonte de renda uruguaia. Então quem sabe mesclar os dois aí e morar no Uruguai, mas na hora que estiver precisando fazer o cash out e ir até o Paraguai, essa aí pode ser uma estrutura realmente bastante interessante, ainda mais pra gente que é brasileiro e principalmente aqueles que, como eu, são do sul do Brasil, afinal, talvez dê pra fazer tudo isso de carro. Agora, é muito importante que se você for fazer esse tipo de estratégia para pagar menos impostos,
você faça também a saída fiscal do Brasil. Não adianta nada você se mudar para um outro país e continuar sendo residente fiscal aqui também, porque aí você não vai pagar impostos lá, mas o Brasil ainda vai estar interessado em te tributar. E vai tributar insanamente. Vai cobrar que você reporte absolutamente tudo que você transacionar com Bitcoin nos termos da Instrução Normativa 1888, sempre que passar de 30 mil fora de exchange brasileira. Já fiz mais vídeos relatando sobre isso. Num deles eu falei todos os problemas dessa instrução e como driblá-la para pagar 0% de imposto, mesmo você que decidir morar aqui no Brasil. Vou deixar o vídeo aqui no izinho e também na tela final, porque por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.